Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, semana após semana, é claro, eu e o Joseval estamos nos revezando aqui para trazer sempre a melhor informação. E a nossa convidada de hoje, ela esteve aqui cerca de mais ou menos um ano atrás, logo no início da pandemia, e está de volta. Infelizmente, a pandemia ainda não passou. A gente está tendo que conviver, aprendemos, né, uns mais, outros menos, a conviver, evidentemente, com essa situação que está afligindo a todo mundo. Mas deixa eu dar as boas-vindas aqui à doutora Raide Lourenço Dias Voit Boaventura, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez, Raide. Obrigada, Guilherme, né? Hoje o tema vai ser muito interessante, né? A qual eu acho que todos estão passando por essa situação, que como se diz, a gente veio no início do ano passado, a respeito da crise, né, de ansiedade na pandemia, e dessa vez a gente veio com um tema também muito interessante, né? Exatamente, quer falar o quê? Da consequência mais nefasta, sem dúvida nenhuma, da pandemia, que é o quê? Mais de 500 mil mortes, e o luto que advém disso tudo. Vou falar um pouquinho, então, de luto. Como que pode ser definido o luto? Porque todo mundo sabe, falou luto, as pessoas têm a percepção, mas muitas vezes a definição não vem à cabeça. Mas existe uma definição para o luto? De que forma a gente pode defini-lo? Sim, né? O dicionário Aurélio refere-se o luto como perda, né? Como sofrer. E na questão do aspecto psicológico, Bowlby traz para nós a questão de que o luto é a reação de uma perda, seja ela de alguém ou de algo, né, que você tenha mais apego, algo que mais vinculado, né, a alguns objetos que você tem mais apego. Porque todo mundo tem a noção sempre da morte. Evidentemente pode ser de animais também, mas tem os chamados acumuladores. Tem gente que acumula tanta coisa que não consegue desapegar daquilo ali. Se desapega, vira um luto também, né? Pega um exemplo bem raso, né? Então, a questão, assim, desses acumuladores, né? Quando tira aquelas coisas apegadas da pessoa, ela faz um processo de luto, né? Ela tem um luto muito grande na mente dela, a qual realmente necessita de um acompanhamento terapêutico. Desapegue. A gente fala, depois que eu doei... Porque tem muita coisa que fica ali, você não usa, vai ser tão útil. A gente vai vivendo um momento de frio agora. Para citar o exemplo mais básico, né, de roupas, né, de doação, passar aquilo para frente, eu acho que é tão importante, faz tão bem para a gente, né, para quem não doa, para ter essa experiência. E essa questão, assim, a gente até sente na questão do doar-se, né, doar as coisas que a gente não utiliza, muitas vezes isso é até melhor para nós, porque traz um alívio, né? Traz uma questão assim, eu estou doando e sei que vai para uma pessoa que realmente necessita. Até, abrindo um parênteses aqui, eu passei pelo processo de perda de conhecidos. Eu acho que todo mundo que está vendo aí teve algum conhecido, algum amigo, algum parente, alguém muito próximo, infelizmente, que acabou falecendo. Como psicóloga, a senhora aconselha o quê? Porque muita gente pega... No primeiro momento fala, eu vou doar as roupas dessa pessoa, eu vou passar isso adiante, de repente eu quero guardar uma peça ou outra de recordação. Existe uma indicação, isso varia de pessoa para pessoa. Sim, a questão é, nós percebemos o quê? Que o luto, ele, através de Bowlby, quem é Bowlby, né? Bowlby é um psicanalista que ele vai falar sobre vínculos, né? Vínculos afetivos, vínculo do apego e vínculo da perda. Então, ele fala que o vínculo é a reação da perda, é a reação de como se fosse um neném perder sua mãe. O neném está na ausência materna. Sim. E aí ele coloca para nós 4 estágios de luto. Então, essa situação de doar, muitas das vezes, fica numa terceira ou numa segunda fase de luto que a gente sempre está fazendo. Né? Então, o luto ele não é somente na questão de morte. O luto é questão de... O processo de luto, ele consegue... A gente consegue perceber em todos os ciclos vitais. Né? Quais são os ciclos vitais nossos que a gente fala, refere-se na questão da psicologia? Que é o nascimento, a infância... depois vem a puberdade, depois da puberdade vem as fases adultas, que é a fase jovem adulta, fase adulta intermediária e a fase adulta tardia, que é a partir dos 70 anos em diante. E nesse processo, né, nesse ciclo,
todos nós estamos envolvidos por luto, processo de luto. Então, o processo de luto é o quê? Por exemplo, na questão de mudanças e escolhas. Na questão de mudanças e escolhas é que ocorre realmente esse processo de luto que a gente chama. E nesse contexto, o luto, então, ele seria imprescindível? Viver aquele momento? Porque tem situações, de repente, você vai visitar alguém, essa pessoa chora, chora, chora. Tem gente que censura, não, vira a página. Mas viver aquele momento, isso deve variar, evidentemente, de pessoa para pessoa, de semanas, meses, anos. É imprescindível deixar a pessoa passar por aquilo ali? É necessário com que o ser humano passe aquele processo, né? Então, a gente fala que o processo ele tem que ser natural. Se a pessoa não consegue expressar aquele momento de perda, ele entra na questão do luto patológico, porque vai afetar a autoestima dele e afeta também a questão de autoconfiança da própria pessoa. Até o desenvolvimento do dia a dia em relação ao trabalho, estudos, o restante da família que está ali que precisa daquela pessoa também, né? Sim. Então, realmente é complicado. E para você que, de repente, está passando por isso, e eu tenho certeza que, como a gente disse, a imensa maioria das pessoas está passando, então, respeite, dê esse apoio, tenha essa compreensão, acho que é fundamental nesse momento. Né? Muitas pessoas, Guilherme, falam assim, cada ser humano tem uma reação de luto diferente, um processo de luto diferente, né? Tem pessoas que falam assim, aquela lá tá muito chorosa, tá com remorso, Sim. né? Então, a gente não sabe o que passa na mente dela. Aquele estado, não vou deixar ela chorar, não. Não, é necessário o choro. O choro é necessário para quê? Para que haja o alívio. Muitas das vezes, há pessoas que seguram um choro. E isso é ruim, porque esse segurar, muitas das vezes, os nossos sentimentos, na psicologia chama-se de psicossomatização. Então, a mente vai jogar em algum órgão seu algumas doenças que a gente fala. Sim. E isso são psicossomatizações. Porque tem muita gente que fala, até nesse sentido, não, aquilo ali é uma fortaleza. Ele segurou bem a barra, ele não sente, ele apoia os outros, mas em algum momento ali está somatizando aquilo? Ele está somatizando aquela situação. Então, é necessário a questão de se expressar, né, expressar o que está sentindo, do que a gente reprimir os nossos sentimentos. Eu diria até, assim, é claro, a gente vive um momento de pandemia ainda, as reuniões familiares elas têm que ser restritas, evidentemente, mas na medida do possível, do distanciamento, acho que conversar só para pessoas, lembrar momentos bons, Sim. De repente até rir, mas que coisa estranha é essa, a pessoa faleceu, não está ali mais e vamos rir dessa situação, mas faz parte desse processo também, né? Sim, esse processo que você está colocando é a 4ª fase do luto que a gente fala, que se chama reorganização. Eu já estou até pulando aqui para a última, mas fica à vontade. Mas a reorganização, ela é o quê? A reorganização é quando a pessoa já está estruturalmente positiva na questão da morte, daquela pessoa, de ter daquela situação que está sabendo que a pessoa, o ente querido falecido, está em algum lugar, né? A gente fala a vida eterna, que eu sou católica, então que está na vida eterna. E aí já consegue lidar com aquela situação de alívio. Então, muitas das vezes é necessário esse resgate que a gente fala, dela saber as coisas boas que aquela pessoa sempre trouxe, né? Relembrar. Né? Muitas das vezes essas lembranças tornam para nós, aumenta a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Lembra até uma frase do Padre Marcelo que ele sempre fala no dia de finados, enfim, né? Saudade sim, tristeza não. Né? É difícil. A gente muito complicado, né? É muito complicado. Aí é a questão de desapegar-se. Porque a questão da morte, a gente tem que pensar assim, que Deus doou para nós, né, as nossas capacidades, as nossas habilidades. Então, nós devemos fazer sempre o que recomenda-se, né? Obedecer, né? Sempre estar obedientes às leis de Deus, às leis morais. E a morte, ela vai ser o quê? Ela vai ser de nós doarmos a Deus o que Ele já tinha nos dado. A generosidade dele sendo retribuída. Sim, a bondade, tudo. Bom, e dentro desse contexto todo, o Raid, pessoas tenham perdido alguém, qual a importância do psicólogo? É necessário passar por uma terapia?
Depende de cada pessoa, é aconselhável. Em que momento pode-se perceber aquilo? Às vezes a pessoa própria não percebe, mas os familiares podem perceber. Queria que você falasse um pouquinho da sua área, né, da importância do psicólogo nesse momento, que é fundamental. Na questão do luto, a gente chama-se luto patológico, né? O luto patológico o luto normal é o quê? É o rompimento de um vínculo, né? É o rompimento daquele vínculo. Sendo o vínculo, esse vínculo ser sadio, ser forte, né? Como a gente fala, o forte é o quê? É a pessoa saber lidar com essas situações que realmente nós nascemos, nós amadurecemos e nós morremos. Isso acontece normalmente, porque muitas das vezes a cultura nossa, Guilherme, muitas das vezes eu acho até triste essa situação. A mãe, muitas das vezes, protege tanto o filho que não deixam ele passar pelos ritos fúnebres, por um velório de uma pessoa, né? Para ver aquela situação ali. Então, o que acontece? Não havendo essas vivências que a gente fala da vida, as pessoas têm um luto patológico, porque elas entram na questão do desespero, elas entram na questão de como vou reagir dessa forma. E na questão da perda, muitas das vezes, a gente fica assim, com receio de várias coisas, a gente tem medo de enfrentar, né? Igualzinho eu falo, as mudanças e as escolhas, elas não são fáceis. Por isso que é o processo de luto, porque elas não são fáceis, mas você tem que enfrentar e você sabe das consequências. E eu estou vendo muito nesse período, até com gente próxima, com parentes, de, puxa vida, morreu alguém, como falar? Ah, não vão falar que está doente, está mal. Aquele processo todo, eu não estou falando também até de chegar e falar, ó, morreu. Tudo bem, cada um conhece cada um. Mas é importante que se fale logo também, porque as pessoas percebem, mesmo que sejam pessoas idosas, se falar, ele vai passar mal, ele vai morrer, vai acontecer isso, aquilo. Qual a recomendação que você dá para as famílias que estão acompanhando? Muitas vezes tem esse momento de hesitação e eu acredito que seja até natural também. Sim, né? sim, é a fase normal que a gente chama a fase de entorpecimento, que é a questão da ela é a pessoa na questão de ser notificada da notícia, né? Essa notificação, ela pode ser a questão de afligir a pessoa, ela entra num estado de choque. E essa duração desse que a gente chama, né, do entorpecimento, ela pode durar horas ou até semanas, né? Então, a pessoa fica nesse estado de choque. Muitas das vezes a pessoa vê o ente querido, mas ela está num estado de choque que ainda ela não acredita realmente que aquela pessoa morreu, né? Então, é uma situação que a gente chama que é a situação. Mas como que é a questão do que a gente vai falar para procurar um profissional? Na questão de que ela está percebendo que ela não consegue fazer essas fases da forma que a gente chama de normal, da forma adequada. Né? Que ela está muito presa na questão do entorpecimento, ou muito presa na fase de anseio. Pode virar uma fuga também? Sim, sim, pode virar. Eu vou esconder aqui e não vou encarar o mundo novamente? Não vou encarar. Muitas das vezes há pessoas, né, que a gente fala que chega num consultório e fala assim, mas eu não consegui ver aquilo ali. Então, existe a fuga, né? Muitas pessoas querem fugir daquela realidade. E está acontecendo isso na questão de pessoas morrendo de Covid. Né? Os entes queridos ainda pensam, né, que aquela pessoa que estava acometida pela doença, ela esteja internada ainda. Internada, viajando. Sim, né? Sim. E coloca isso na cabeça e não sai facilmente, não. Não sai facilmente, não. E também, uma outra situação que eu estou vendo muito, o Raide, é o seguinte, existem níveis de luto ou de mensuração de dor, porque em muitos casos, milhares de casos, sem dúvida nenhuma, eram de pessoas saudáveis, de repente, pegou o vírus, foi para o hospital e num processo muito rápido, muito violento, 3, 4 dias, está saudável em casa e morrer. Então não tá, é claro, a gente não controla, é Deus que comanda tudo, mas dentro da expectativa normal não era para acontecer. Essa dor se torna maior do que alguém que já fosse idoso, tivesse alguma comorbidade, alguma coisa nesse sentido? Sim, né? A questão é igualzinho eu falo, nós seres humanos somos seres sociáveis. Então, nós, desde criança, por isso que é o ciclo vital, desde criança nós aprendemos
culturas, costumes, hábitos. Então, na questão da questão do não velar a pessoa, ou esse ente querido, né, que perdeu, ele vai ter uma forma dolorosa do processo de luto. Aí parece que ele quer resgatar aquilo ali, no momento seria doloroso, mas fundamental, que seria a despedida, Sim, né? seria a despedida, né? Porque a nossa cultura, ela é o quê? A nossa cultura é como diz, dos ritos fúnebres, né? Que tem o velório, tem a questão do sepultamento. Então, assim, é igualzinho aquela situação do São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Então, a nossa cultura, muitas das vezes, nessa questão é essa. Da questão do luto. Eu tenho que ver para acreditar realmente que aquela pessoa está morta, né? Para acreditar realmente que ela foi para a vida eterna. Há várias pessoas que pensam dessa forma, né? Sim. Enquanto outros não, enquanto os outros têm outra expectativa de morte. Então vai depender da concepção de cada pessoa sobre esse assunto sobre morte. E a importância da família nesse sentido, do apoio ali, evidentemente, né, morrem pessoas de todas as idades, mais velhos, mais jovens. Como deve ser o comportamento do núcleo familiar ali em relação a tudo isso? O luto ele tem duas formas, né, que a gente fala. O luto oportuno, né, que é aquele que a família já está preparada para com que aconteça. E tem o luto inoportuno, que é aquele acometido por acidente ou por uma doença, como se diz, o câncer, que consome a pessoa rapidamente, né? Então, a pessoa... então, por isso que eu falo na questão do ciclo vital. Então, o ciclo vital, o luto está presente em todo o ciclo. Seja ele desde a questão da concepção, né, do nascimento ali, concepção e nascimento, até na questão da fase adulta tardia. Então, nós temos que colocar em mente, né, sempre e abordar, muitas das vezes a gente tem receio de estar abordando sobre morte com as nossas famílias, principalmente com filhos, né? Então, nós devemos o quê? Já educá-los para saber o que realmente é a morte. E a morte, nesse ponto, como se diz, a religião, a espiritualidade, ela é muito importante, porque ela vai dar base para aquela pessoa ter o alívio que realmente a gente está aqui, vai passar por um período e que nós vamos retornar à casa do Pai. Porque a gente fala que a igreja é a nossa família também, base, a extensão né? da nossa família, o aconselhamento espiritual, ele é fundamental. Outra situação que eu vejo muito também, Raid, até naquilo que a gente falava, a pessoa está ali saudável, está ok, está interagindo, da hora para outra, morre. Acontece muito também o sentimento de impotência. Puxa vida, eu poderia ter feito diferença, ou ter feito diferente, eu não consegui fazer algo. Se tivesse dado outro encaminhamento, o sentimento de impotência, ele pesa mais ainda também em cima das pessoas, nesse momento em que, principalmente naqueles períodos momentos onde tudo era muito desconhecido. Sim, pesa porque a pessoa ela fica com aquela situação, igualzinho eu comentei anteriormente, a questão do processo da reação de perda, né? A questão do processo de luto. Muitas das vezes a pessoa ela entra num estágio, que é o estágio que a gente fala que é na terceira fase, da desorganização. Então, ela se sente culpada por aquilo ali. E ela se prende naquela situação, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas não, é igualzinho, eu até falo para os meus pacientes, você está aqui por vontade própria ou por intermédio de pessoas da família, por exemplo, por mãe, pai. Eu falo assim, não, por vontade própria. Eu falo assim, então a consulta, né, o atendimento psicológico vai andar. Ele faz diferença isso? Faz bastante. Tipo, mal Guilherme, comparando aqui o processo do alcoolismo, aquela pessoa ser um internado compulsório ou ir por própria vontade, ou no caso de drogas, faz muita diferença? Faz diferença a vontade, porque quando a pessoa tem o impulso, a vontade, fala assim, agora eu quero, eu consigo, então é mais fácil, ele tem o quê? Já a aceitação, ele se aceita. E isso, o aceitar-se é primordial para com que aconteça o andamento, como se diz, aconteça a cura, entre aspas, dos transtornos, né? Porque transtorno, realmente, a gente fala assim que não tem cura, e é verdade, mas o comportamento daquela pessoa pode ser mudado, e ela pode se tratar, pode se viver numa vida normal entre os outros.
entendeu? Certo. E nesse período, claro, você já teve pacientes Sim. nessa situação. Alguns deles já tiveram alta, se é que a gente pode colocar assim, de iniciar um processo, reagiu bem e hoje está Sim, sim, tranquilo ou é mais demorado por conta não, disso? não, como se diz, o atendimento na questão da recuperação de pessoas que passam por esse processo, a gente fala que são 15 sessões, né? 15 sessões. E aí o que acontece? Isso semanais? Ou depende muito Não, as 15 da sessões, evolução? como que é um atendimento psicológico? Muitas das vezes Ah, tem tá. pessoas que, né? Vamos situar isso aí, que é importante também. Tem pessoas que falam assim, eu não vou, porque eu não sei como que funciona. Então, o atendimento psicológico é assim, a pessoa vai, ela faz a anamnese, que é a história de vida dela. Depois, ela vai uma vez por semana, entendeu? Então, essas 15 sessões são uma vez por semana. Sim. E aí, na questão do trabalho do luto que você falou, eu já tive dois pacientes que perderam os pais, né? Perderam a mãe um dia e o pai no outro dia, né? Então, assim, é muito complicado. E, assim, vários sentem questão na questão que eu estou falando para você, da desorganização. De repente, aquele mundo estruturado, ele Desorganizou, não desabou todo. ele existe na forma do caos, né? Vamos falar assim. Sim. E é na forma do caos. Então, ele desabou todo. E ele fixou que ele fica na mente que ele está naquele estágio de desorganização, que ele não ia conseguir melhorar. E, além da desorganização, ele estava na fase de anseio, que é a segunda fase. Então, a primeira fase é entorpecimento, a segunda é anseio, a terceira é a desorganização e a quarta é a reorganização. Então, o anseio é como? O anseio é aquela expectativa de que o ente morto, né, vai aparecer de algum motivo, né? E muitas das vezes isso acontece na questão dos sonhos, né? De sonhos. E até abordar isso aí. Sim, na questão dos sonhos. Mas o que acontece? Isso é a questão da gente ter, igual eu estou falando para você, a gente ter uma fantasia de que ainda a pessoa esteja viva. Não tem aquela realidade, não viu, né? Não teve aquele contato, assim, como se diz, o costume de ficar velando umas 4, 6 horas ali. Entendeu? Então, aí começa a ter essas situações. Então, a questão assim, e vem os sonhos por quê? Porque provavelmente eles queriam falar alguma coisa que não falou. Por isso que eu falo, viva o hoje. Fale para a pessoa que você gosta, que você a ame. Fala tudo, né? Fala o hoje. A gente tem que ter a cabeça, a percepção que nós vivemos o hoje. Que passado como se diz, eu falo que passado é museu. E o passado só vem o quê? O passado, ele vem, por exemplo, os erros no passado, eles são formas de aprendizagem, tá? E o futuro eu falo assim, que o futuro pertence somente a Deus. Então, viva o hoje, faça o que você tem que fazer hoje, não fique procrastinando, sabe? Faça o que você tem que fazer hoje. E, como disse, só a Deus, o amanhã só a Deus pertence. E no dia a dia da preparação sua, rádio, de seus colegas, para lidar com essa situação que chegou, é claro, todas as profissões tiveram que adaptar. Sim. Com relação a vocês, para lidar com isso, e como eu disse, né, todos, né, quase sem exceção, tiveram a perda de pelo menos um conhecido. Sim. Então você ter que lidar com a própria perda, eu não sei se você teve alguma. Não, graças a Deus, não. E lidar com a das pessoas. Como comportar, muda alguma coisa no que você aprendeu? Você foi preparada para isso, na verdade? Ou essa novidade ela veio assim de forma tão avassaladora que surpreendeu todo mundo? A questão, assim, essa questão, assim, a gente sabia que havia várias mortes, né? É igualzinho eu falo, a gente tem que vivenciar para saber realmente o que acontece, né? Mas, assim, essa perda que está acontecendo, esse processo de luto que nós estamos passando... E nessa intensidade, quantidade, tão forte, né? A gente fica, assim, como se diz... entorpecidos, como dizem, né? entorpecidos. Acaba se enquadrando aqui, né, no bom. Porque é uma forma que a gente, igualzinho eu falo, a gente
Por que acontece isso? Muitas das vezes a gente pensa que. Não Raid, né? Eu, pessoa. Muitas das vezes eu falava assim, meus pais, a gente sabia que tinha morte, mas a gente, querendo ou não, colocava como imortal. Sim. Né? E por quê? Porque a gente não ouve com frequência, igual eu falo. Tudo que é repetitivo é bom porque nós ouvimos e captamos aquilo ali e colocamos como normal para nós. Né? Então, a morte, ela é como se fosse um tabu ainda. Ela não é falada. Ela não é como normalidade, muitas das vezes. Né? Eu acho até interessante a cultura, não sei se é japonesa, que quando nasce, eles choram. E quando morre, eles fazem uma festa. Né? Aí eles colocam que quando nasce, eles choram por quê? Porque vem a questão dos sofrimentos. Porque todo ser humano vem com sofrimentos. E a morte, eles fazem uma festa porque foi a passagem que ele conseguiu realmente, a missão dele aqui, passou, e ele foi para a vida eterna. Né? Você celebrou aquela vida. Aquela vida. Seja ela breve ou longa. Né? Pois é, então nós temos que conseguir colocar essas situações, por exemplo, essas concepções na nossa mente e tentar ter o alívio. O indivíduo, o ser humano, ele tem que ter equilíbrio, ele ser o equilíbrio. E muita coisa que eu falo, eu não posso colocar no lugar do outro, porque muitas das vezes eu posso pensar que eu estou ajudando, eu estou atrapalhando. Sim. Né? Então, a gente tem que saber também lidar com essa situação. Agora, na questão dos entes, de pessoas que estão ao redor, não custa nada a gente, né, dizer meus pêsames e observar. Observar a pessoa, aí você consegue adentrar naquele mundo que a pessoa realmente fez, para você também não se sentir culpado quando chegar lá e a pessoa desabar em cima de você. Ser invasivo, respeitar os limites, né? E você vem de um meio médico. Sim. Você percebeu alguma situação diferente em relação às pessoas do seu próprio convívio ali, que estão lidando com isso de forma mais intensa? Porque muita gente pensa, não, o médico, né, ele já acostumou tanto com isso, ele se torna insensível. E a gente viu muitos médicos morrendo, muitos enfermeiros, o pessoal da área da saúde, meu Deus do céu, que sacrifício e que, assim, a gente deve prestar tantas homenagens a tanta gente, né, que foi e fez, gente que inclusive já estava afastado do trabalho, voltou. Enfim, você está percebendo a diferença nesse próprio meio que você conhece muito bem também? Sim, a questão dos médicos, enfermeiros, né, principalmente aqueles médicos que ficam de plantão na UTI, né, os intensivistas. E até eles mesmos, eles têm que... eu vi um relato de alguns médicos falando que eles necessitam de um apoio psicológico. Eu imagino. Porque eles não têm muitos... no começo da pandemia, estava na Amazônia naquela época que tinha que tirar, eles ficavam desestruturados, porque eles tinham o compromisso deles é salvar vidas. Então eles estavam com culpa, porque eles tinham que tirar oxigênio de um para passar para o outro. O tal do escolher. Da escolha, né? O processo da escolha que está aí, a perda é o processo de escolha, né? Deve ser muito dolorido para o médico, meu Deus. Não, e a cabeça, e aí ele olhava e falava assim, nossa, podia ser um avô meu, ou podia ser né? E eram pessoas mais idosas, então os médicos, eles realmente, a gente pensa que médico não tem doença, que psicólogo não tem transtorno, né? Mas a gente tem que tirar esses tabus, porque nós somos seres humanos, então nós sentimos e nós temos também essas dificuldades de saber lidar. E eles sabem muito, eles têm mais capacidades, né? Como diz, mais conhecimentos, e eles recorrem na fase inicial, né, para não se tornar um luto tão patológico assim. Certo. No início você falou aí da teoria de Bowlby, né? Sim. Vamos falar mais um pouquinho o que foi, como que surgiu e inserindo aqui para o ouvinte para assinar o canal 14 da NET. O Bowlby, né, era um psicanalista e ele trouxe para nós a questão sobre vínculos. Né? Ele fala sobre vínculos afetivos. Então, a teoria que pega Bowlby, que quando fala assim, teoria do apego, aí todo mundo já liga John Bowlby. Então, Bowlby relata, né, nos seus estudos que é primordial para o desenvolvimento de uma criança a ligação da mãe com o filho. Ou seja, mas tem mães que estão trabalhando. Um cuidador com esse bebê. Por exemplo... Aí a mãe fica tão desorientada porque, vamos dizer, 6 meses deixou o nenenzinho com a cuidadora.
E aí, quando a criança começa a ter o desenvolvimento, ela chama mais a cuidadora do que a mãe. A referência passa a ser cuidadora. A referência passa a ser cuidadora, né? Então, é questão de vínculos. Então, o ser humano, ele é feito de vínculos afetivos. E esses vínculos, ele comenta que essa questão do vínculo vai afetar também na questão da perda, né? Então, dependendo da situação de perda, a pessoa tem que colocar na cabeça que vai transformar em novos vínculos, não que vai ser substituir, né? Como diz, amor de mãe e de pai nunca substitui. Então, mas assim, você percebe que tem outras pessoas que podem, por exemplo, pais que faleceram, e ele não vai morrer por causa que os pais morreram, mas ele vai perceber o quê? Que há outras pessoas no convívio dele que podem se tornar um pai ou uma mãe aqui, como diz, aqui na Terra, né? E agora, assim, é tão perversa a situação da pandemia que parece que quando você mais precisa de apoio é o momento que você não pode abraçar. E o brasileiro é muito disso, né? De abraçar, de beijar, enfim. E não poder acontecer, de fato, né? É tudo à distância, é o soquinho, é o cotovelo, enfim, um telefonema. Isso complica toda essa situação do toque mesmo, da coisa ficar muito não pessoal, muita distância. Sim, o que está acontecendo? O que nós podemos estar percebendo com essa pandemia? Essa pandemia vai trazer vários transtornos psicológicos, né? Como depressão, como a crise de ansiedade, transtorno do pânico, né? E o que acontece? Todos esses transtornos, eles envolvem mais comportamentos que a gente fala afetivos, que são os toques, né? Que é aquela questão de você estar convivendo com a outra pessoa. E o isolamento, ele está trazendo para nós o quê? É igual eu falo, isolar é você ficar quieto, mas o isolar não é aquela questão de você não dar um toque, ou hoje, como a tecnologia é muito avançada, Sim. você pegar a chamada de vídeo e tá ligando para aquela pessoa, pelo menos para vê-la, né? Isso já é uma forma de carinho, de Sim. demonstração. Então, nós também temos, como diz, evoluir também, a gente tem que evoluir nessas questões, né? Eu não vou ligar, mas vocês têm recurso para que consigam fazer essa situação desse vínculo, né? Porque muitas das vezes tem pessoas também que têm problema nessa questão de vínculo. O que acontece? Não vou me... tudo que eu falo que tudo que é excesso, tudo que é ausente é patológico para o psicólogo. Então, muitas das vezes nessa situação a pessoa fala assim, eu não vou ligar. E não liga de forma nenhuma, esquece. Sim. Ou seja, ela fez o luto ali, ela matou já a pessoa, não quer saber, né? Então, assim, é uma situação que eu falo que realmente nós devemos estar trabalhando o nosso psicológico, realmente nos conhecer para sabermos como lidar com o mundo. Porque aí insere até uma outra sensação de abandono. Sim. Puxa vida, perdi essa pessoa e agora ninguém liga mais para mim, ninguém, né? Sim. E vem isso na mente, né? Sim, e nessa questão da pessoa se sentir abandonada, ela entra num processo, igualzinho eu falo, no processo de depressão. O processo depressivo também gera a questão da autodestruição, porque a pessoa se entrega totalmente. Ela trabalha contra ali, interiormente? Sim. Ela se entrega totalmente achando que ela ela se torna uma pessoa inútil, que ela ninguém, como diz, ninguém a ama. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me quer. Então, ela vai entrando num processo autodestrutivo, a qual realmente o que acontece? Rapidamente entra num processo de luto, de morte. Isso pode ser perigoso? Pode demais. Pode demais. Isso acarreta muitas consequências, né? Jovens, ultimamente, têm essa situação, mas o jovem... A gente está vivenciando cada situação sim, aí que... Sim. Meu Deus. Enfim. Bom, a gente está falando de luto e relacionando sempre com morte. Logo no início aqui da entrevista a gente falou disso. Mas vamos falar de outras situações também que levam a esse luto. E a rádio propôs até para a gente, né? Eu pesquisei para a gente poder fazer as perguntas, claro, né?
algumas situações do dia a dia, que são corriqueiras, fazem parte do ciclo da vida. Vamos pegar uma a uma aqui. Aposentadoria. Por que alguém fica de luto pelo fato de se aposentar? Não é o que todo mundo almeja, fala, nossa, meu sonho é aposentar, não fazer nada, ficar por ali. Por que traz esse luto também? Mas as pessoas ativas, né? Aquelas que amam fazer o que querem. Na hora que fala assim da aposentadoria, elas começam a entrar num processo de luto. Parece que carimba a peça assim, inútil, né? Sim, o que é o que eu irei fazer agora? Ficar em casa fazendo o quê, né? Então, esse processo que a gente chama de luto, né? De pensar o que vai ser. Então, é por isso que eu falo, as mudanças e as escolhas são reações de processo de luto, né? Por causa disso. Então, a questão é da gente perceber o quê? Que a gente, nós seres humanos, nós somos seres sempre negativos, nunca positivos. Então, tudo que já vem na mente da gente já é coisa negativa. A gente já acha que a certeza que vai dar errado. Se der certo, foi um acaso. Sim, não. Então, nós temos que trabalhar isso na nossa mente. Então, o que nós devemos fazer na questão da aposentadoria? Não, eu vou me aposentar, mas eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Então, ela trazer alguma coisa que a anime, né? Que rompa esse processo de luto, que ele não fique estagnado na questão do processo de luto. Porque junto da aposentadoria, é claro, se você está aposentado, você está de mais idade, vem o envelhecimento também. Sim. Aí a pessoa começa a repensar limitações físicas que vêm, enfim, eu não consigo fazer mais o que eu fazia, vem o processo de irritação, a memória vai falhando. E às vezes as pessoas não veem isso como processo natural, né, Raíssa? Não, é por isso que eu falei do ciclo vital. Nós temos que ter noção do ciclo vital. Qual que é o ciclo vital que todos nós devemos colocar na nossa mente, né? Que é a concepção, o nascimento, depois vem a puberdade, depois vem a adolescência, depois vem as fases adultas, que são 3. A jovem, a intermediária e a tardia. Eu acho que eu estou na intermediária. A tardia, gente, é dos 70 ao restante da sua vida. Esse parâmetro está estendendo por conta das pessoas. É claro, muita gente vai falar, a pandemia, agora a expectativa de vida baixou por conta disso, mas é claro, a humanidade por conta de vacina, que tem gente que não acredita, por conta de medicamento, está envelhecendo mais e melhor. Então, esse processo está estendendo também, Raíssa? Sim, a questão assim, tendo, igualzinho eu falo, é mente sã, corpo são. Então, você tem que cuidar da sua mente e do seu corpo. Então, uma pessoa saudável, a gente está percebendo, como se diz, nos relatos, né, nos resultados das pesquisas, o quê? Que as pessoas que começam a ter hábitos saudáveis, elas vivem mais, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas, assim, não tirando um pouco da morte, né? Mas vivem, como diz, adiam a morte, né? Sim, vou tapeando você ainda não chega perto de mim, não. A gente falou, já botamos aqui, né? Perder um amigo, perder um animal de estimação também. Sim. Essa questão e o brasileiro, de uma década para cá, se apegou muito ao mundo pet. A gente vê pela quantidade de lojas que tem. Você tem um animalzinho de estimação em casa, a gente respeita quem não gosta. Enfim, eu adotei uma gatinha. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Rádio. Como melhorou o ambiente lá em casa. Mas tô colocando, tem gente que não gosta. Eu tinha preconceito contra gatos. E tem uma que mora dentro de casa e tem 2 que moram fora, porque senão dá briga. Mas enfim, estão lá. E eu percebi que isso mudou. Mudou a relação do dia a dia, do carinho, da paciência, enfim. É recomendável? Não sei se você tem animal de estimação, se você gosta, enfim, mas você ter aquilo ali para compreender também o ciclo de vida, que é bem mais curto que o nosso, Sim. É importante para a criança? Sim, com certeza, que aí naquele momento ela vai percebendo, né, como que é o ciclo da vida. E a questão, assim, é igualzinho você falando do animal. A questão, aí já vem a teoria de Bowlby, teoria do apego. Você se apegou àquele animal, né? Mas o que acontece? É igualzinho eu falo, nós devemos, na questão do animal, muitas das vezes a gente vê situações assim em que o povo fala, mas ele é só um animal, tá? Tá tratando ele igual gente. Tá tratando ele igualzinho, gente. Mas assim, por isso que é aqui que vem a teoria do apego, né? Quanto mais a gente se apega àquilo ali, a gente quer coisas boas, não é? Então a gente faz aquilo ali também com o animal. Muitas das vezes, igualzinho eu falo, que até tem crianças, né, que fazem o enterro do bichinho. Raid é saudável? Com certeza. Porque a criança já está demonstrando o que ela consegue lidar com a morte. Entendeu? Então, a questão a gente tem que observar também é a vivência.
A vivência da criança, ela vai falar para a gente se ela aprendeu ou se ela não aprendeu sobre determinado assunto. Observando ali dá para Dá perceber pra- claramente. Com certeza. Você coloca aqui também, bom, terminar um ciclo. Você falou a fase da juventude, puberdade, adolescência, enfim, você tem namoros vão, vêm, na fase adulta, evidentemente, alguns casamentos terminam. Terminar esse ciclo também pode provocar um luto, seja você mais jovem, nem casada ainda, ou de repente na idade mais madura. Sim, ocasiona o processo de luto, né? Os pensamentos. Ah, eu não vou encontrar mais ninguém. Ah, eu tô velha. Ah, então esses pensamentos é que ocorre o luto. Então, as pessoas que são fixadas nesse pensamento que são necessárias procurar um atendimento psicológico. Sim. O sinal de alerta vem e você tem que procurar, e sempre frisamos aqui. Sozinho a gente não consegue lidar com nada, minha gente. Então vamos procurar assim, um apoio profissional, seja em qualquer área da sua vida. A gente entrevista, a maioria das entrevistas aqui são da área médica, evidentemente, mas a gente tem diversas outras áreas que a gente sempre recomenda. Não deu conta, não está dando conta, procure o profissional, né? O investimento você vai fazer no seu dia a dia. E, por último aqui, dentro dessas sensações de luto, né? Mudar de cidade. Mudar de cidade provoca luto também, Raí? Provoca, né? Como se diz. Ou mudar de casa, né? Às vezes dentro da Mudar própria de casa cidade. também falou, porque o acomodar-se, né? Eu acomodei com aquela situação. O acomodar-se, ele proporciona coisas boas e a maioria coisas ruins. Acomodou com aquele tipo. Então, o ser humano, ele não é um ser acomodado, ele é um ser de mudanças. Então, tudo na vida da gente tem que mudar, né? Já fomos nômades, né? Sim, né? E aí parece que essa situação de nômade não colocou na nossa mente, né? Que a gente tem que mudar. Então a questão é assim, o acomodar-se. Quando a gente acha que está tudo legal, estabilizado, a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai gerar expectativas a qual pode acarretar algum transtorno, né? E na questão da cidade, o que acontece? É aquela situação, será que eu consigo viver sozinho? Será que eu não será que eu vou passar mal lá e não vai ter ninguém para me socorrer? Não conheço ninguém, né? A gente tem medo dessa situação, né? Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres que fazem vínculos. Então nós não podemos fazer vínculos com outras pessoas ali no outro ambiente. Bom, a gente citou dentro das suas respostas as fases do luto, mas para a gente encerrar, vamos frisar cada uma delas com mais propriedade aqui. Entorpecimento. O entorpecimento é aquele que a pessoa, no momento da pessoa notificada do falecimento. É aquilo que a gente falou, morreu. Aí o que acontece? Realmente, a realidade é o quê? A gente acha que o médico é frio, mas não é frio. Ele falou, morreu, porque não teve nada o que fazer, né? Morreu. E naquele momento do morreu, quais as situações, os sentimentos que vêm para a gente? O sentimento, aquele choque. O que eu vou fazer? Né? E aí o que acontece? Muitas pessoas têm um pouco de equilíbrio na questão, não, o que eu vou fazer? Eu vou poder arrumar isso. Já são pessoas já mais assim, conscientes. Sim. E tem pessoas que são mais emotivas, que ficam parados, não conseguem lidar com a situação. Alguém tem que tomar iniciativa para... Sim, porque tem questões burocráticas que envolvem tudo isso. Sim. Então aí por isso que a gente vê o vínculo, aí que vê a situação do vínculo, né? Então são pessoas desse jeito. E o entorpecimento, ela vai variar. Essas fases que a gente vai falar agora são fases assim que a gente pode falar que é normal do ser humano. A normal não é não acontecer, né? O anormal é não acontecer ou a pessoa ficar fixada num desses estágios, nessas fases que a gente vai falar. Sim. Tá? Então, aqui, nessa questão do entorpecimento, ela varia de horas a semanas, tá? Varia de cada um. Aí, na sequência, logo depois vem o anseio. Sim, um anseio. O anseio é daquela que o ente que perdeu a pessoa tem aquela perspectiva que ela irá retornar. Aí adentra na questão dos sonhos, né? Ela tem na imaginação que ela um dia vai retornar à casa, né? Mas não a casa aqui, a casa do pai, né? Sim. Então, que vai retornar, eles acham que ela vai aparecer de alguma forma, né? No lugar, no ambiente a qual eles estavam vinculados. Bom, na sequência aqui,
Bom, eu não sei, assim, pela definição, se é a mais crítica ou não, ou se ela representa uma virada logo após, né? Que é a desorganização e desespero. Essa desorganização e esse desespero entra aquele sentimento de culpa, de remorso, o que eu podia ter feito, o que, né? Então, nesse momento, é igual eu falo, a maioria das pessoas, elas ficam fixadas na desorganização, nesse desespero. E fica ali na mente, puxa vida, naquela situação, e vem claramente a mente, ó, naquele dia teve tal situação, passa como um filme na cabeça, eu podia ter agido diferente. Sim. Acontece isso? Acontece. Mas é igualzinho eu falo, a gente também tem que ter, por isso que a espiritualidade ela é essencial para nós. Por quê? Porque a gente fala, nada acontece por acaso. Sim. Né? Então, e os mistérios divinos, a gente não tem como falar assim, eu podia ter feito isso. Ou não vai mudar nada, né? Não muda nada. Sim, você pode mudar atitudes ali para frente em relação às pessoas que Sim, estão você vivas. pode né? falar assim, bom, eu não tive a atitude de socorrer naquela hora rápida. Qual atitude agora que eu posso fazer? Socorrer Qual o imediatamente. padrão que eu vou adotar daqui para Qual o frente? padrão? E elas caminham junto? Desorganização e desespero? Sim, elas sempre estão juntas. Elas sempre estão juntas porque o desespero, ela causa a desorganização. A pessoa não consegue organizar pensamentos que ela possa melhorar essa situação. E esse desespero ele pode chegar na situação extrema de se auto-exterminar? Sim. Pode chegar. Pode. Muitas das vezes a questão do desespero é tamanho que ela pode ter um surto também psicótico, né? As pessoas que têm algum problema, algum transtorno, né? Pode, nesse desespero, pode trazer à tona algum outro transtorno. E nesse sentido, a interlocução de psicólogo e psiquiatra, ela é fundamental? Sim, a questão do psicólogo com o psiquiatra. Eu acho necessário ter a equipe multidisciplinar. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles estarem junto com o paciente. E hoje a gente vê até mesmo no leito, né? De psicólogos acompanhando determinadas situações ali, né? Sim, existe o psicólogo hospitalar, né? O psicólogo hospitalar é aquele que está ali para ajudar E eu acho interessante o psicólogo hospitalar, porque ele ajuda a família e o paciente a ter aquele acolhimento. Às vezes até com aparelho celular, fazendo aquela ligação, aquela chamada, né? Sim, um acolhimento, porque muitas das vezes, o que acontece? As pessoas, elas ficam no desespero, porque falam assim, meu filho vai e não volta. E aí, o que vai acontecer? De repente está num ambiente sozinho, frio, com desconhecido lá, pode passar a ser uma referência, o psicólogo, alguém que faça esse acompanhamento, puxa vida, eu tenho lá a Raide e ela está acompanhando. Sim. Isso ajuda bastante na questão, né? E assim, até na questão aí o que vai tornar? O luto inoportuno, ele vai tornar luto oportuno, porque a pessoa já vai ter aquela noção que realmente a pessoa não tem esperança, né? E, por fim, a reorganização. Como juntar isso tudo? Sair de entorpecimento, anseio, desorganização, desespero, para chegar a uma reorganização na vida. A reorganização é aquela que a gente fala das lembranças, da saudade, não de tristeza. Aquela frase do Padre Marcelo que eu disse no começo, né? Sim, que saudade não é tristeza. Por quê? A saudade, então, a reorganização, a pessoa consegue perceber que ela está num mundo que tem vínculos e que ela consegue viver adequadamente, né? Ela teve só aquele rompimento, como eu falei, o rompimento da perda, né? Mas que ela tem outras pessoas que precisam, necessitam dela. Exatamente, são famílias, né? Na imensa maioria. Existem pessoas são, mas é raridade. Ficou alguma coisa que a gente deixou para trás aqui, que faltou abordar, que você acharia importante para a gente falar, mas para esse momento, como a gente disse, né? É raro você ter uma pessoa que não conheça alguém, né? Que está passando ou passou por um momento de luto. Não, o luto é igual nós falamos, a questão do luto patológico, né? O luto patológico é o rompimento, o rompimento básico, que a gente tem, um vínculo básico, que ele tem que ser forte, né? Como assim forte? A pessoa tem que ter uma autoconfiança, tem que ter uma autoestima boa para estar sabendo lidar com essas situações. Quando ela é abalada, essa situação, acontece né, as reações internas que a gente fala que a gente não consegue lidar, que a gente não
entra tanto em desespero que a gente não sabe o pensar, o que eu devo fazer. O desespero é esse, o desespero é tipo se fosse um vazio. Eu não tenho ninguém para recorrer. E tem muitas pessoas do seu lado que você pode estar recorrendo. E parece que deve ser a pior sensação, né? O vazio, né? Sim, O nada. vazio, nada, né? Muitas das vezes o que acontece? Adolescente sim, sente esse vazio. É normal, mas ele precisa de procurar uma ajuda para descobrir aonde que está esse vazio. Falar em ajuda, a gente encontra Raide onde? Além do canal 14 da NET aqui. Vocês encontram a Raide, né, na Clínica Alta Astral, né, lá na Rua Manuel da Badia. E como ficou bonito, eu estive lá visitando. Ficou lindo, né? Centralizado, ficou ótimo. Pois é, terças e quintas eu estou lá. E segunda e quarta eu estou na Clínica Gorroche. Não sei se você já viu falar. Gorroche, atendimentos terapêuticos, né? Acompanhamento terapêutico. Sim. Qual que é o endereço? Lá na Avenida Contorno, né? Ela fica ali de frente à Clínica Excelência. Mais conhecida como Senador Lourenço Dias? Sim. Que por acaso está no seu sobrenome aqui? Sim, que como disse, era meu bisavô. Né? É conhecido como Avenida José Lourenço Dias. Que coisa boa, viu, Raide? E redes sociais? Redes sociais tem a Raide Voit, né? A Raide com H-A-I-D-Y. Raide Voit. E no Facebook também tem a Raide Voit. Tá certo, Raide. Sempre um prazer conversar com você. Um tema que a gente entende que é complicado, sem dúvida nenhuma, mas é necessário de ser falado. Sim. É fundamental. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera que da próxima vez, né, que seja breve, a gente possa, claro, falar como passamos por toda essa fase, né, de pandemia, enfim, de uma situação difícil. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade, né, pela oportunidade que o Joseval me chamou e por você, Guilherme, por estar dando essa atenção. E espero que todos estejam vacinados, né, que a vacina ela é essencial. E vacina, ela salva vidas e cura. Ela salva vidas. Eu tive a oportunidade, né, porque meu irmão pegou, né, e a minha mãe, graças a Deus, tinha vacinado. Então, ela pegou, como se diz, ela está menos grave, né, do que poderia ter acontecido alguma coisa. O tempo é curto, mas quem sabe no próximo assunto a gente possa, até psicologicamente, tentar entender por que as pessoas negaram tanto, né? Nega vacina, sim. Realmente a gente não entende. Então, se você tem a oportunidade, seja de mais idade, seja jovem, segunda dose, vá lá, se vacine. Você está tendo uma oportunidade que muitas pessoas, mais de 500 mil de pessoas não tiveram. Então, Raide, valeu. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. Tá certo, a gente agradece a Raide. Lembrando que esse programa ele está no nosso canal no YouTube, Programa Alto Astral 14, e também na grade de programação do canal 14 da NET Anápolis. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Onquematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico-Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade e Arquivo Off, guarda e organização de documentos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.